Bom dia, irmãos. Eu digo com gratidão a Deus que estamos começando mais uma vez nosso culto, tempo de estarmos orando e também partilhando da palavra de Deus. E este é o domingo 19 de abril. É um domingo que há de ficar na história como os outros que já se passaram e alguns que ainda virão pela frente. Tempo que nós estamos igreja cultuando nas nossas próprias casas. Para nossa reflexão, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias, Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 18. Assim diz a palavra logo no início: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importunar muito. E disse o Senhor: ouvi o juiz que diz: Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Só até aqui. Irmãos, estamos diante de um texto que ele tem a beleza e a profundidade por excelência. É a palavra do Senhor Jesus, lá no tempo da edificação, do discipulado lá dos seus aprendizes, seus discípulos, gente do seu relacionamento mais perto. Eu creio que a grande intenção agora do Senhor Jesus era preparar os seus discípulos para que aprendessem a fazer verdadeiramente uso da oração. E creio que, como já de início, nós podemos ter mais reflexão nesse texto, já começar por aqui, a necessidade da oração. Neste tempo, irmãos, como eu vejo a necessidade de orar mais, de me relacionar mais, conversar mais com o nosso Deus. Ele, em falando aqueles discípulos ali, ele deixou claro a necessidade que a oração, ela precisa de ser um instrumento contínuo, constante. Temos que ver o valor e não desfalecer, não é? O não desfalecer é exatamente uma expressão muito rica nesse texto. O não desfalecer é ficar de pé, é ficar firme, é estar permanentemente entendendo que Deus está agindo. Muito bem, nós conhecemos a história, muito já contada no meio evangélico, de um homem chamado George Miller. Conta que a biografia dele é muito rica, quando fala de muitos momentos que ele pôde ver Deus agindo e ouvindo as suas orações. Só que teve uma, não é? Dentre muitas que foram respondidas, teve uma que não foi respondida a seu tempo. Conta que ele orou por um amigo durante muitos anos, porque tudo que ele pedia era sempre atendido, não é? Ele tomava conta de um orfanato e ele colocou um propósito no seu coração: sempre vou estar orando para nunca ficar dependendo dos homens, pedindo como que pires na mão para sustentar isso aqui.
Ele tinha dia que não tinha leite, alguém da padaria por perto mandava o leite, que ele estava preocupado que podia sobrar. O senhor aceita? Outro dia, a padaria pensava, olha, esses pães para o meu tipo de cliente está um pouquinho além do tom de cor, está um pouquinho mais queimado, pode ser que eles não vão gostar. O senhor aceitaria para dar para os seus garotos aí? Então era um processo constante, permanente de conhecer um Deus que agia todos os dias. Ele contava com a provisão de Deus. Mas como eu disse agora, teve uma oração que ele não viu respostas. Durante 30 anos ele orou por um amigo que ele gostava muito, um amigo que ele tinha muito desejo de vê-lo firme, integrado, que aceitasse o Senhor Jesus. Esse homem nunca tomou uma decisão. Logo após o seu falecimento, depois de 30 anos, este homem se converteu, se tornou um crente fiel. Isso é uma expressão de que a oração nós não podemos desfalecer. Temos que ter sempre nela o sentimento de Deus está agindo. Segundo ponto que eu gostaria que merece a atenção da nossa parte é que orar é enfrentar a oposição. Como você pode orar por uma coisa que está fácil? Está fácil, você mesmo pode responder. Está fácil, você mesmo pode resolver. Orar e não desfalecer. Você se colocar na condição desta viúva. Você já pensou, já se colocou numa condição dessa senhora? Ela fraquinha, sem influência, sem a cultura daquele juiz, sem aquele aparato, Senhor, de força, de poder que estava nas mãos daquele homem. Ela enfrentava a oposição, ela não tinha opção a não ser ir nele. Era uma oposição grande que ela sofria. Ela não entregou os pontos. Deus age nas fraquezas. Que é uma expressão de fraqueza maior do que foi esta mulher? Isso era fraqueza total. Mas quando Deus nos olha, Ele olha e vê a nossa condição. Ele olha e vê as nossas necessidades. Ele olha e vê as possibilidades que nós temos em função dele agir em nós. Grande obstáculo a vermos as nossas orações sendo respondidas é a ideia do imediatismo. Nós temos que aprender a esperar. Me lembro na minha infância, lá na minha cidade, no interior de Minas, tinha uma pastelaria. Ela inaugurou, e naquela época, eu estou falando aqui coisa que monta de muitos anos atrás, na minha infância, bem garoto ainda, pastelaria Mug, era um boneco que surgiu naquela época. E ele lançou uma coisa que era novidade naquela época, a ideia do pastel feito na hora. E ele botou uma plaquinha lá em cima, no seu estabelecimento. Saber esperar é uma grande virtude. Ou seja, chegou a pedir o pastel, ele não está nas mãos, ele não está a mãos, como se estivesse na vitrina. Tem que esperar um pouquinho para ele ser preparado. E até a ideia também que o pastel feito na hora, você pode levar um susto se for muito afoito, vem aquele vapor, o calor. Ou seja, foi muito apropriada aquela expressão. Saber esperar é uma grande virtude. Eu creio que foi de grande valor naquele estabelecimento comercial. Existe uma palavra, irmãos, que fala de tempo. No Novo Testamento, o grego ele tem duas expressões para falar de tempo. Ele fala do cronos e o kairos. São expressões diferentes para a mesma coisa. Mesma palavra que tem dois sentidos. Quando fala cronos, falando de um tempo meu e seu. É o tempo que você olha no teu relógio. Quando alguém te pergunta, você vai hoje à cidade? Eu vou às 2 da tarde, eu vou ao banco. Este horário, essa coisa que nos controla, não é a mesma coisa do tempo de Deus. Aí já não seria mais o cronos, que é o tempo do homem,
Digamos, o tempo de Deus é o Kairos. E nós, meus irmãos, precisamos de aprender a ter um tempo centrado no tempo de Deus. Você orou? Você pediu? Você suplicou? Por favor, então aprenda a esperar, não com a espera da ansiedade que está relacionada ao Cronos, que é o tempo do homem. Aprenda então a esperar no Kairos, que é o tempo de Deus. Aí você vai sentir descanso, vai saber que Deus está agindo e no momento certo Ele vai resolver. Por último, eu queria que você atentasse para o versículo 8. Ele nos chama a uma reflexão. Jesus está ali nos convidando a uma reflexão, quando ele diz: quando o Filho do Homem voltar, quando ele vier, achará fé na terra? Olha que pergunta. Essa expressão, eu creio que é reflexão. Você e eu precisamos de saber como respondê-la. Qual é a forma de meu agir ante aos problemas? Quando eu oro, eu tenho realmente consciência de que eu estou clamando, pedindo a um Deus que pode todas as coisas, mas eu estou dosando verdadeiramente a expectativa, a certeza de que Deus está agindo e que eu não posso me apavorar? Então a pergunta dele fica como reflexão para mim e para você. Quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Pense nisso, meu irmão.